Olá pessoal, a gente vai resolver agora um exercício da parte de conjuntos infinitos. Essa seção 3 do capítulo 1 do elo, exercício número 2. Ele diz o seguinte: se a gente tem aqui x, um conjunto infinito, um conjunto finito, e y, um conjunto infinito, ele quer que a gente prove a existência aqui primeiro de uma função injetiva f de x em y e depois a existência de uma função sobrejetiva g de y em x, ok? A gente vai começar aqui mostrando que a existência dessa função injetiva f de x em y, ok? O que é a função ser injetiva? Ela vai ser injetiva se você tiver x1 diferente de x2 no domínio. Isso implicar que o f de x1 é diferente do f de x2 no contradomínio. Além disso, o que significa o x ser finito? Significa que existe um n pertencente aos naturais que você tem essa abjeção aqui. Ou ainda, você consegue escrever o seu conjunto x com x1, x2, xi, digamos, e xn, ok? Então, como que a gente vai definir a nossa função de forma que ela seja injetiva? A gente vai definir a nossa f aqui de x em y, levando cada xi aonde? Então, eu vou começar levando o meu x1 no primeiro termo de y1, tá? Porque o conjunto y, de azul, veja, y é infinito. Então, existe y1 pertencente a y. Além disso, vai existir sempre um y2 pertencente a y menos o y1, tá? Por que vai existir o y2? Porque o y é finito, a gente já fez esse argumento várias vezes. Caso contrário, o y só teria um elemento. E ainda, sempre vai existir o y i pertencente ao conjunto y menos y1, y2, y3, até o yi menos 1. O conjunto y não precisa ser enumerável, vamos ressaltar isso. Por quê? Ele pode ter aqui, ó, pode ser um conjunto não enumerável, mas eu estou tirando um conjunto enumerável de dentro dele, tá? E o que eu estou fazendo? Eu estou levando o x1 no y1. Eu vou levar o x2 no y2. E veja que o y2, ele pertence ao conjunto y menos y1. E eu estou garantindo aqui, então, que o f de x1, nesse segundo passo, né? Eu estou garantindo aqui que o f de x1, ele é diferente de f de x2, que é o que eu quero garantir aqui na injetividade, ok? Porque eu estou tirando o y1 aqui do conjunto y e tomando o y2 aleatório aqui, tá? Aqui é usando uma escolha aleatória, ok? E a gente pode fazer por indução sobre n. A gente pode escolher xn mais 1, levar ele em yn mais 1. Na verdade, não n mais 1 não, né? Porque vai até xn, que a gente disse aqui. Então, vamos colocar j aqui, para não ficar. J, xj no j mais 1, onde j mais 1 pertence ao conjunto y menos aqui a união dos y's, e com o i variando de 1 até j, tá? Então, ó, é exatamente esse conjunto aqui que a gente está tirando, y menos a união de y mais j. Observa o seguinte, por que ela é injetora? Porque se a gente tomar f é injetora,
já que se M maior que N, então o F de Xn, ele vai pertencer ao conjunto XK, tá? Que vai de 1 até M menos 1. Porque, ó, o N é menor do que M. Então, esse elemento aqui, ele vai estar dentro desse conjunto aqui. Esse conjunto aqui é quem? É o X1, X2, X3, X. Eu não podia usar o N aqui não, né? Eu teria que usar aqui, ó, uma letra. Se A maior que B, vamos utilizar a ordem certinha aqui. Se B maior que A, então F de XA. Por que eu não quero usar o N? Porque eu já disse aqui que o meu Xn, o meu conjunto X, ele vai até Xn. Então, vamos colocar aqui, ó. O F de XA, ele pertence a esse conjunto aqui. Aqui, ok, tá? O XA tá aqui e ele é menor do que XM. Então, ele é um elemento aqui desse conjunto. E, necessariamente, ele vai ser diferente do F de XB. Por quê? Porque o F de XB pertence ao conjunto complementar desse aqui. Qual que é o conjunto complementar desse aqui? É o Y menos essa união aqui, tá? Que K vai de 1 até M menos 1, X, K. Ok? Agora eu coloquei uma letra, agora eu tenho que trocar aqui, é B, tá? Ok? Então, é isso. Aí, a gente prova a primeira parte, tá? Então, a gente tem aqui que F de XA é diferente de F de XB se A diferente de B. Tá aprovada a primeira parte aqui, então. A segunda parte diz que existe uma G sobrejetiva de Y em X. Lembrando que esse cara aqui, ele é um conjunto infinito e esse cara aqui é um conjunto finito. Para mostrar isso, a gente usa a primeira parte. Então, ó, pela primeira parte, a gente sabe que existe uma F que sai de um conjunto finito X e vai para um conjunto infinito Y, que é injetiva. Ok? Que é injetiva, tá? Mas se eu pegar a F de X e restringir o contradomínio dela no F de X, eu fizer aqui a restrição da F, não, aqui não precisa desse traço aqui não, tá? Eu só vou restringir aqui o contradomínio dela até o F de X. O que vai acontecer? A minha F, ela vai ser injetora, tá? Porque ela continua sendo, ela é a mesma. E sobrejetora. Por quê? Porque eu restringi o contradomínio ao conjunto imagem. Então, ela passa a ser sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora. Ok? Então, olha só. Se ela é bijetora, vai existir inversa. Existe F a menos 1, que sai de F de X e chega em X, tá? Só que vamos ressaltar aqui que esse F de X, ele tá contido em Y. Ele chega em X e é bijeção, né? É bijeção em particular. F a menos 1 é sobrejetora. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode definir uma certa G da seguinte forma. A gente define G de Y em X, tá? Olha aqui, nosso conjunto, nossa F a menos 1 está definida de F de X, que é um subconjunto de Y, em X e já é sobrejetora. A gente quer definir uma função que está definida no conjunto maior sendo sobrejetora. Isso é muito fácil. A gente pega o resto dos elementos que não estão no F de X
e manda eles num elemento único aqui do contradomínio. Então, toma um certo x1 aqui do contradomínio, e aí você leva y em x1, se y não pertence a esse conjunto f de x aqui. Então, se o y não está nesse conjunto f de x, a gente manda ele no x1. Agora, se o y está no f de x, a gente manda ele em quem? No f a menos 1 de y, né? O f a menos 1 de y, tá bom? E assim, se y pertence a f de x. Veja que f de x aqui é um conjunto, tá? F de x grande aqui, isso não é um número só não, é f de x grande. Dessa forma, todos os elementos de x tem alguém aqui em y que está sendo levado nele, porque aqui dentro do y a gente tem esse conjunto f de x. Como a f é menos 1, ela é sobrejetora, a g, que é uma extensão da f a menos 1, também vai ser sobrejetora, que é sobrejetora. Então, a função que a gente está definindo, sobrejetiva, é essa função g aqui. Espero que tenha ficado claro, pessoal, e esse é o nosso exercício 2.